Em um anúncio inovador, Elon Musk revelou um novo motor movido a água que promete transformar o futuro do transporte e da energia. Após anos de ceticismo e inúmeras inovações, o mais recente empreendimento de Musk estabelece o cenário para uma sustentabilidade ambiental sem precedentes. Mas o que torna esse motor movido a água tão único e como ele impactará o mundo? Junte-se a nós enquanto exploramos a mecânica da incrível invenção de Musk e as implicações de longo alcance dessa tecnologia revolucionária. Elon Musk anunciou abruptamente uma grande mudança no curso da Tesla na X, anteriormente conhecida como Twitter, em um evento inesperado. Após anos de dúvidas em relação às células de combustível de hidrogênio, Musk declarou que a Tesla passará da energia de baterias para a energia de hidrogênio, o que representa uma mudança significativa no plano de negócios. Esse anúncio pegou muitos de surpresa, dado o ceticismo anterior de Musk em relação às células de combustível de hidrogênio, que ele famosamente chamou de células de tolos. A mudança foi impulsionada pelos desafios enfrentados na produção em massa das células de bateria 4680, levando a Tesla a reconsiderar sua abordagem para soluções de energia sustentável. Mas Musk não parou por aí. Ele revelou que a mais recente inovação da Tesla, o revolucionário motor movido a água, estará na vanguarda dessa transição. Essa tecnologia inovadora promete redefinir a forma como pensamos sobre motores, oferecendo benefícios ambientais e de desempenho sem precedentes. Mas o que torna esse motor movido a água tão revolucionário? Como ele impactará a indústria automotiva? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Elon Musk, o visionário por trás da Tesla e da SpaceX, sempre foi impulsionado por um compromisso com a tecnologia de ponta e a sustentabilidade ambiental. Seu objetivo é criar um futuro onde a tecnologia melhore nossas vidas ao mesmo tempo em que protege o planeta. A busca incansável de Musk por inovação tem constantemente desafiado os limites do possível, garantindo-lhe a reputação de pioneiro moderno. A visão de Musk para a Tesla não se limitava à criação de carros elétricos, mas a transformação de toda a indústria automotiva. Ele pretendia provar que os veículos elétricos poderiam ser mais rápidos, seguros e agradáveis de dirigir do que seus equivalentes a gasolina. Essa missão era sobre mais do que apenas carros. Tratava-se de acelerar a transição mundial para a energia sustentável. Com a SpaceX, as ambições de Musk se estenderam além da Terra, com a visão de tornar as viagens espaciais mais acessíveis e, em última instância, colonizar Marte. As conquistas da SpaceX, como o pouso e reutilização bem-sucedidos de foguetes, revolucionaram a indústria espacial, demonstrando a capacidade de Musk de transformar sonhos ambiciosos em realidade. A jornada de Musk na energia renovável e no transporte é marcada por vários marcos importantes. A Tesla, fundada em 2003, inicialmente enfrentou o ceticismo. Os carros elétricos eram considerados impraticáveis e ineficientes. A perseverança de Musk valeu a pena. O Roadster, o primeiro veículo da Tesla, demonstrou o potencial dos carros elétricos com seu desempenho e autonomia impressionantes. Os lançamentos subsequentes dos modelos S, X, 3 e Y solidificaram a posição da Tesla como líder no mercado de veículos elétricos. Cada modelo trouxe avanços em tecnologia de baterias, autonomia e capacidades de direção autônoma, tornando os carros elétricos cada vez mais viáveis para o uso diário. Além dos veículos, as contribuições de Musk para a energia renovável são significativas. Os produtos Powerwall e Solar Roof da Tesla foram projetados para criar um ecossistema de energia sustentável para residências e empresas, integrando a geração de energia solar com o armazenamento eficiente de energia. Musk forneceu soluções práticas para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. No campo das viagens espaciais, a SpaceX alcançou marcos notáveis. A capacidade do foguete Falcon 9 de pousar e ser reutilizado reduziu drasticamente o custo das missões espaciais. O lançamento bem-sucedido da constelação de satélites Starlink visa fornecer cobertura global de internet, enfatizando ainda mais o impacto de Musk na tecnologia e na inovação. O motor movido a água opera em um princípio simples, porém engenhoso. Ele usa a água para gerar energia.
Esse processo o diferencia fundamentalmente dos motores de combustão tradicionais, que dependem da queima de combustíveis fósseis, e dos motores elétricos, que dependem de baterias. Mas como funciona um motor movido a água? Em sua essência, o motor usa um método chamado eletrolise reversa. Na eletrólise convencional, a eletricidade é usada para dividir a água, H2O, em hidrogênio, H, e oxigênio, O. Na eletrólise reversa, o processo é invertido. Hidrogênio e oxigênio são combinados para produzir eletricidade, e o único subproduto é vapor d'água, tornando essa uma tecnologia excepcionalmente limpa. Então, quais são as mecânicas por trás dessa impressionante tecnologia? A mecânica do motor movido a água é uma combinação de células de combustível, eletrólise reversa e reações de hidrogênio e oxigênio. Vamos detalhar isso passo a passo. Primeiro, a água é introduzida no sistema. O motor então divide a água em hidrogênio e oxigênio usando uma entrada inicial de energia. Esses gases são armazenados em tanques separados dentro do veículo. Quando o motor está em funcionamento, o hidrogênio do tanque é alimentado na célula de combustível. Na célula de combustível, as moléculas de hidrogênio são divididas em prótons e elétrons. Os elétrons são usados para criar uma corrente elétrica que alimenta o motor elétrico do veículo, enquanto os prótons se movem através de uma membrana e se combinam com o oxigênio do ar, produzindo vapor d'água como única emissão. Esse processo é incrivelmente eficiente, gerando eletricidade continuamente enquanto houver hidrogênio e oxigênio disponíveis. Mas quão eficiente é o motor movido a água em comparação com os motores tradicionais e elétricos? A resposta é bastante promissora. Motores de combustão tradicionais têm uma taxa de eficiência de cerca de 20 a 30%, o que significa que uma quantidade significativa de energia é perdida como calor. Motores elétricos, embora mais eficientes, com cerca de 85 a 90%, ainda enfrentam desafios como longos tempos de carregamento e degradação das baterias. O motor movido a água, no entanto, apresenta uma eficiência de aproximadamente 60%, situando-se entre os motores de combustão e os motores elétricos. Mais importante, ele oferece uma alternativa mais limpa e sustentável. Outro critério de desempenho crítico é a autonomia. Veículos elétricos tradicionais, VE, muitas vezes sofrem com a ansiedade de autonomia, com os modelos atuais geralmente oferecendo entre 320 e 480 km por carga. O motor movido a água, aproveitando a alta densidade de energia do hidrogênio, pode alcançar autonomias comparáveis ou até superiores às dos veículos movidos a combustíveis fósseis. Imagine dirigir um carro que emite apenas vapor d'água e nunca se preocupar em ficar sem energia no meio de uma viagem. Então, o que torna um motor movido a água tão único? Ao contrário dos veículos elétricos que exigem longas sessões de recarga, o motor movido a água pode ser reabastecido rapidamente, semelhante aos veículos a gasolina. Essa conveniência, combinada com seus benefícios ambientais, posiciona o motor movido a água como uma mudança de jogo na indústria automotiva. Uma das maiores vantagens do motor movido a água é seu potencial para reduzir drasticamente nossa pegada de carbono. Motores de combustão tradicionais emitem grandes quantidades de dióxido de carbono e outros poluentes, contribuindo para as mudanças climáticas e a poluição do ar. Em contraste, o motor movido a água produz apenas vapor d'água como subproduto, tornando-o uma alternativa excepcionalmente limpa. Para colocar isso em perspectiva, o carro movido a gasolina médio emite cerca de 4,6 toneladas métricas de dióxido de carbono anualmente. A transição para motores movidos a água poderia eliminar essas emissões completamente. Além disso, a eliminação de óxidos de nitrogênio e material particulado levaria a melhorias significativas na qualidade do ar, especialmente em áreas urbanas. Comparativamente, os veículos elétricos também são mais limpos do que os carros movidos a combustíveis fósseis, mas não estão isentos de custos ambientais. A mineração de lítio, cobalto e outros metais raros necessários para as baterias tem impactos ecológicos substanciais. Além disso, se a eletricidade usada para carregar os veículos elétricos for proveniente de usinas de energia não renováveis, a redução geral nas emissões de carbono é menos acentuada. As células de combustível de hidrogênio representam outra alternativa limpa, produzindo apenas água como subproduto. No entanto, a produção de hidrogênio normalmente envolve gás natural, resultando em emissões indiretas de carbono. Além disso, o armazenamento e transporte de hidrogênio apresentam desafios devido à sua baixa densidade energética e à necessidade de tanques de alta pressão.
O motor movido a água, utilizando a eletrólise reversa, tem o potencial de oferecer uma solução mais eficiente e ambientalmente amigável. Ao usar fontes de energia renováveis para produzir hidrogênio, todo o ciclo de vida do motor movido a água se torna sustentável, reduzindo ainda mais sua pegada ambiental. Economicamente, o motor movido a água pode trazer economias substanciais a longo prazo. Motores de combustão interna tradicionais exigem manutenção regular, incluindo trocas de óleo, reparos no sistema de escape e ajustes no motor, que podem ser caros ao longo do tempo. Veículos elétricos têm menos peças móveis, reduzindo os custos de manutenção, mas ainda requerem substituições de bateria, que podem ser caras e ambientalmente impactantes. O motor movido a água, com sua mecânica mais simples e menos peças móveis, promete custos de manutenção ainda mais baixos. Componentes como células de combustível e sistemas de eletrólise são projetados para durabilidade, potencialmente estendendo a vida útil dos veículos. À medida que a tecnologia amadurece e as economias de escala são alcançadas, o custo inicial dos veículos com motor movido a água pode diminuir significativamente, tornando-os mais acessíveis ao consumidor médio. No entanto, a transição para motores movidos a água exigirá um investimento inicial significativo. Desenvolver a infraestrutura para estações de reabastecimento de água é uma tarefa monumental. Isso envolve construir novas estações ou adaptar as existentes para acomodar a tecnologia de reabastecimento de água. O custo e a logística de estabelecer uma rede de estações de reabastecimento exigirão uma colaboração substancial entre governos e empresas privadas. Em uma escala econômica mais ampla, a adoção de motores movidos a água poderia reduzir a dependência global do petróleo, levando a preços de combustíveis mais estáveis e potencialmente reduzindo as tensões geopolíticas ligadas ao fornecimento de petróleo. Essa mudança poderia estimular a criação de empregos em novas indústrias focadas na tecnologia dos motores movidos a água, fabricação e desenvolvimento de infraestrutura. A introdução do motor movido a água representa uma mudança tecnológica significativa na indústria automotiva. A transição dos motores de combustão e veículos elétricos para motores movidos a água envolve a superação de vários desafios. A infraestrutura automotiva atual está totalmente enraizada em combustíveis fósseis, desde os processos de fabricação até as redes de reabastecimento. Para enfrentar esses desafios, as empresas podem aproveitar as tecnologias e expertise existentes. Por exemplo, muitos princípios da tecnologia de células de combustível de hidrogênio, como o design das células de combustível e o armazenamento de hidrogênio, podem ser aplicados aos motores movidos a água. Isso pode facilitar o desenvolvimento e a implantação mais rápidos da nova tecnologia. Mas o que o futuro reserva para o motor movido a água de Musk? Ele redefinirá nossa abordagem à energia e ao transporte ou enfrentará obstáculos intransponíveis? A indústria automotiva observou o anúncio de Musk com grande interesse. Grandes players como Toyota e Hyundai, defensores de longa data da tecnologia de células de combustível de hidrogênio, tiveram reações mistas. A Toyota, por exemplo, investiu fortemente em células de combustível de hidrogênio, com veículos como o Mirai, enquanto a Hyundai introduziu modelos como o Nexo. Os executivos da Toyota veem a decisão de Musk como uma validação de sua crença de longa data no potencial do hidrogênio, considerando-a um passo positivo para a aceitação e o investimento mais amplos na infraestrutura de hidrogênio. Por outro lado, a Hyundai é cautelosamente otimista, reconhecendo o impulso competitivo, mas também o significativo desenvolvimento de mercado necessário para apoiar tanto as tecnologias de hidrogênio quanto as de motores movidos a água. A viabilidade do motor movido a água tem sido discutida por analistas e especialistas da indústria. Enquanto alguns o consideram um movimento inovador que poderia acelerar a transição para a energia sustentável, outros duvidam das dificuldades reais que o motor pode enfrentar. A eficiência da tecnologia, a infraestrutura necessária para o reabastecimento de água e a viabilidade da adoção em larga escala são algumas das questões levantadas. A reação pública ao anúncio de Musk tem sido uma mistura de entusiasmo, curiosidade e ceticismo. As plataformas de mídia social estão fervilhando de discussões, com seguidores de Musk e entusiastas da Tesla expressando sua antecipação pela nova tecnologia. Muitos estão intrigados com a promessa de um motor mais limpo e eficiente e com os potenciais benefícios ambientais. No entanto, também existem dúvidas e preocupações. Alguns críticos apontam as críticas passadas de Musk ao hidrogênio e questionam a viabilidade de uma transição rápida para motores movidos a água.
Eles se preocupam com a praticidade de construir uma nova infraestrutura de reabastecimento e os custos iniciais associados à adoção da tecnologia. Portanto, o motor movido a água de Musk se provará a mudança de jogo que promete ser. Um dos desafios mais significativos na implementação do motor movido a água é o desenvolvimento de uma infraestrutura de reabastecimento abrangente. Atualmente, a infraestrutura para combustíveis fósseis tradicionais é extensa, com postos de gasolina disponíveis em quase todos os cantos do globo. As redes de carregamento de veículos elétricos também estão se expandindo rapidamente, graças em grande parte aos investimentos da Tesla e de outras empresas. Em contraste, a infraestrutura para células de combustível de hidrogênio ainda está em sua infância. Há relativamente poucas estações de reabastecimento de hidrogênio no mundo, concentradas principalmente em regiões específicas como Califórnia, Japão e partes da Europa. Para motores movidos a água, que dependem de um processo de reabastecimento baseado em hidrogênio semelhante, essa rede existente oferece um ponto de partida, mas é necessária uma expansão significativa. A abordagem da Tesla para resolver isso envolve aproveitar sua experiência na construção de estações de supercarregamento para veículos elétricos. A empresa planeja adaptar as estações de carregamento de veículos elétricos existentes com capacidades de reabastecimento de hidrogênio e construir novas estações dedicadas aos motores movidos a água. Esse plano ambicioso exigirá investimentos substanciais e colaboração com governos e parceiros do setor privado para garantir a disponibilidade e conveniência generalizadas para os consumidores. Mas quão rapidamente essa rede pode ser estabelecida? Quais são os obstáculos logísticos e financeiros que precisam ser superados? Essas questões são críticas à medida que a Tesla avança com o lançamento do motor movido a água. A segurança é outra preocupação primordial ao introduzir uma nova tecnologia. O hidrogênio, embora seja uma fonte de energia limpa, é altamente inflamável e deve ser manuseado com cuidado. O motor movido a água, que depende de hidrogênio, herda esses desafios de segurança. Para enfrentar esses riscos potenciais, a Tesla implementou várias medidas de segurança. Primeiro, sistemas avançados de armazenamento de hidrogênio foram desenvolvidos para garantir que o hidrogênio seja armazenado de forma segura e protegida dentro do veículo. Esses sistemas são projetados para suportar alta pressão e evitar vazamentos. Os rigorosos procedimentos de teste da Tesla para o motor movido a água e os sistemas de armazenamento de hidrogênio visam atender e superar os padrões de segurança estabelecidos por órgãos reguladores internacionais. Ao priorizar a segurança em cada etapa do desenvolvimento e implantação, a Tesla está comprometida em tornar o motor movido a água o mais confiável e seguro possível. Mas essas medidas de segurança podem aliviar as preocupações do público? Quais etapas adicionais podem ser tomadas para garantir que a tecnologia seja percebida como segura e confiável? Navegar pelo complexo cenário legal e regulatório é outro desafio significativo para o motor movido a água da Tesla. Diferentes países têm regulamentações variadas em relação à produção, armazenamento e transporte de hidrogênio, adicionando camadas de complexidade ao lançamento global dessa tecnologia. A Tesla tem se envolvido proativamente com autoridades regulatórias em todo o mundo para garantir a conformidade com todos os padrões relevantes. Isso envolve extensa documentação, testes rigorosos e diálogo contínuo com os reguladores para abordar quaisquer preocupações e se adaptar a requisitos em evolução. Esses esforços são cruciais para superar obstáculos regulatórios. Mas quais são os desafios específicos em diferentes regiões? Como a abordagem proativa da Tesla influenciará a adoção dessa nova tecnologia em escala global? Cada tecnologia tem seus pontos fortes e fracos únicos. As células de combustível de hidrogênio oferecem alta densidade energética, permitindo longas autonomias e tempos de reabastecimento rápidos. Elas emitem apenas vapor d'água, tornando-as ambientalmente amigáveis. No entanto, surgem desafios na produção, armazenamento e transporte do gás hidrogênio, que é altamente inflamável e requer infraestrutura especializada. Os motores movidos a água apresentam uma vantagem notável com a produção de hidrogênio sob demanda, potencialmente simplificando o armazenamento e minimizando os riscos associados ao manuseio de gás hidrogênio. Além disso, esse método pode se integrar bem com fontes de energia renováveis, aumentando a sustentabilidade. No entanto, o processo de eletrólise reversa requer uma entrada inicial significativa de energia, o que pode afetar a eficiência geral. O potencial de mercado para motores movidos a água parece promissor, mas desafiador.
A indústria automotiva está interessada em reduzir as emissões de carbono e adotar fontes de energia sustentável. Governos em todo o mundo estão estabelecendo metas rígidas de emissões e oferecendo incentivos para tecnologias de energia limpa, criando um ambiente favorável para a inovação. Prever as taxas de adoção envolve avaliar os avanços tecnológicos, o desenvolvimento da infraestrutura e a aceitação dos consumidores. Inicialmente, os motores movidos a água podem atrair adotantes precoces e consumidores ambientalmente conscientes. À medida que a tecnologia melhora e os custos diminuem, é provável que a adoção se torne mais ampla. Segundo analistas, os motores movidos a água poderiam ganhar uma fatia substancial do mercado nos próximos 10 anos, se a Tesla conseguir resolver os problemas de eficiência e infraestrutura para ampliar a fabricação e a implantação. Parcerias com os setores público e comercial serão essenciais. Mas o que será necessário para que os motores movidos a água realmente revolucionem a indústria de transporte? Como eles competirão com as tecnologias estabelecidas e navegarão no cenário em evolução da energia sustentável? A jornada da tecnologia de motores começou com a invenção do motor a vapor no final do século XVII. Thomas Newcomen e James Watt melhoraram os motores a vapor, revolucionando o transporte e a indústria. Esses primeiros motores foram cruciais para impulsionar a revolução industrial, alimentando locomotivas, navios e fábricas. No final do século XIX, surgiu o motor de combustão interna, desenvolvido por inventores como Nikolaus Otto e Rudolf Diesel. O motor de 4 tempos de Otto e o motor de ignição por compressão de Diesel se tornaram a base para os motores modernos a gasolina e diesel. Esses motores ofereciam maior eficiência e potência, levando à sua ampla adoção em automóveis, aeronaves e navios. O século XX viu refinamentos significativos nos motores de combustão interna, com avanços em materiais, sistemas de injeção de combustível e turboalimentação. Essas melhorias aumentaram o desempenho, a eficiência do combustível e o controle de emissões, tornando os motores de combustão interna a força dominante no transporte. À medida que cresciam as preocupações com a poluição e o esgotamento dos combustíveis fósseis, a busca por motores alternativos se intensificou. Isso nos traz ao final do século XX e início do século XXI, onde os veículos elétricos começaram a ganhar força. Empresas como a Tesla, sob a liderança de Musk, lideraram a revolução dos elétricos com avanços na tecnologia de baterias, autonomia e infraestrutura de carregamento. Antes do motor movido a água de Musk, houve inúmeras tentativas de desenvolver motores alternativos. Um esforço notável foi o desenvolvimento de células de combustível de hidrogênio. Na década de 1960, a NASA usou células de combustível de hidrogênio para alimentar espaçonaves nas missões Apollo, demonstrando o potencial da tecnologia. No entanto, a adoção comercial enfrentou obstáculos significativos, incluindo a produção, o armazenamento e os desafios da infraestrutura de hidrogênio. Outra tentativa notável foi o desenvolvimento de motores movidos a biocombustíveis. No início dos anos 2000, houve um aumento no interesse por biocombustíveis, como etanol e biodiesel, derivados de plantas e resíduos orgânicos. Embora os biocombustíveis oferecessem uma fonte de energia renovável, eles também enfrentaram desafios. A produção de biocombustíveis exigia grandes quantidades de terras agrícolas e água, levantando preocupações sobre a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental. Os veículos elétricos também representam uma mudança importante na tecnologia de motores. Os primeiros elétricos, como o GM EV1 na década de 90, mostraram o potencial da propulsão elétrica. No entanto, a autonomia limitada, os altos custos e a infraestrutura de carregamento inadequada dificultaram a adoção generalizada. Não foi até os avanços nas baterias de íons de lítio e o estabelecimento de redes de carregamento extensas que os EVs começaram a prosperar. A história dos motores de combustíveis alternativos oferece lições valiosas que informam o projeto atual de Musk. Uma lição importante é a importância da infraestrutura. As células de combustível de hidrogênio e os primeiros elétricos lutaram com desafios de infraestrutura. O plano de Musk de aproveitar a rede de supercarregadores existente da Tesla para reabastecimento de hidrogênio aborda essa barreira crítica. Outra lição diz respeito à importância da eficiência energética. Apesar de serem renováveis, os biocombustíveis frequentemente usavam mais energia durante a produção do que produziam. Musk busca maximizar a eficiência energética ao focar na eletrólise reversa no motor movido a água, garantindo que o processo de dividir água e recombinar hidrogênio e oxigênio seja o mais eficaz possível. Então,
Como o motor movido a água de Musk se encaixa nesse contexto histórico? Ele representa a mais recente evolução na busca contínua por tecnologia de motores mais limpos e sustentáveis. Ao construir sobre os sucessos e aprender com os desafios das inovações passadas, Musk está mais uma vez ultrapassando os limites. Várias empresas e inovações podem competir com o motor movido a água da Tesla. A Nikola Corporation se especializa em caminhões movidos a hidrogênio. Apesar de inúmeros contratempos, a Nikola fez progressos significativos na criação de veículos pesados movidos a células de combustível de hidrogênio. Seu foco no mercado empresarial pode dar à Tesla uma concorrência feroz, especialmente no transporte de longa distância. A BMW também está explorando a tecnologia de células de combustível de hidrogênio, tendo revelado protótipos e se comprometido com mais pesquisas. Com sua forte marca e competência em engenharia, a BMW pode representar um desafio formidável para o motor movido a água da Tesla, especialmente no mercado de veículos de luxo. A Rivian, uma startup de veículos elétricos apoiada por grandes investidores como a Amazon e a Ford, representa outra força competitiva. Embora a Rivian atualmente se concentre em veículos elétricos, sua abordagem inovadora e financiamento substancial poderiam permitir que a empresa mudasse para a tecnologia de motores movidos a água, se o mercado assim exigir. A colaboração é essencial para o rápido desenvolvimento e adoção generalizada dos motores movidos a água. A Tesla tem um histórico de estabelecer alianças estratégicas para avançar em seus objetivos tecnológicos. Obter acesso a pesquisas de ponta, conhecimentos especializados e tecnologia avançada pode ser alcançado ao fazer parcerias com as principais empresas de tecnologia, universidades e organizações de pesquisa. Por exemplo, colaborações com universidades focadas em pesquisas de hidrogênio podem ajudar a Tesla a refinar a eficiência e o desempenho de seu motor movido a água. Parcerias com gigantes da tecnologia, como Google ou Apple, poderiam integrar capacidades avançadas de software e IA, aprimorando a funcionalidade geral e a experiência do usuário dos veículos movidos a água. Então, como essas colaborações moldarão o futuro do transporte? As parcerias da Tesla abrirão caminho para a adoção generalizada dos motores movidos a água? A integração suave dos motores movidos a água com fontes de energia renovável, como energia solar e eólica, é uma de suas características mais empolgantes. Utilizando a eletrólise para criar hidrogênio usando energia renovável, o motor movido a água pode operar com muito poucas emissões de carbono. Para produzir hidrogênio de maneira totalmente ecologicamente correta, a água é dividida em hidrogênio e oxigênio usando eletricidade gerada por painéis solares ou turbinas eólicas. Imagine um cenário em que casas equipadas com painéis solares possam gerar combustível de hidrogênio durante o dia e usá-lo para alimentar veículos com motor movido a água. Da mesma forma, parques eólicos poderiam fornecer tanto eletricidade para a rede quanto hidrogênio para o transporte, criando uma relação sinérgica entre a geração de energia renovável e o transporte sustentável. O impacto na rede de energia poderia ser transformador. A produção de hidrogênio pode servir como uma forma de armazenamento de energia, capturando o excesso de energia durante os períodos de pico de produção e convertendo-o de volta em eletricidade ou combustível quando a demanda for alta. Essa capacidade de equilibrar a oferta e a demanda pode ajudar a estabilizar a rede e melhorar a confiabilidade das fontes de energia renovável, mesmo quando as condições naturais flutuam. As iniciativas globais de sustentabilidade poderiam ser consideravelmente avançadas se os motores movidos a água forem amplamente utilizados. Motores movidos a água podem reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa e a poluição do ar ao se afastar dos combustíveis fósseis. Um planeta mais sustentável, comunidades mais saudáveis e ar mais limpo se beneficiariam dessa mudança. Além disso, o objetivo abrangente de descarbonizar o sistema energético é apoiado pela integração dos motores movidos a água com fontes de energia renovável. Essa tecnologia tem o potencial de acelerar a transição para um ambiente de energia totalmente sustentável, aumentando o uso do hidrogênio verde e incentivando o desenvolvimento da infraestrutura de hidrogênio. Quando todas essas iniciativas são combinadas, o impacto ambiental da geração de energia e do transporte será significativamente reduzido. O motor movido a água de Elon Musk poderia influenciar as políticas energéticas globais. À medida que os países buscam cumprir metas climáticas e reduzir as emissões de carbono, a introdução de uma alternativa limpa viável aos motores tradicionais pode provocar mudanças políticas substanciais. O crescimento das estações de reabastecimento e a produção de hidrogênio verde
podem ser incentivados por subsídios governamentais e isenções fiscais, o que aumentaria o apoio à infraestrutura de hidrogênio. Essas regulamentações também podem incluir incentivos para os consumidores comprarem carros movidos a hidrogênio e financiamento para pesquisa e desenvolvimento. A mudança para a energia renovável seria acelerada por essas ações, promovendo a adoção universal e a expansão da infraestrutura. A introdução do motor movido a água promete melhorar dramaticamente a experiência de condução para os consumidores. Ao contrário dos motores de combustão interna tradicionais, conhecidos por seu ruído e vibrações, os motores movidos a água, assim como os veículos elétricos, oferecem uma condução mais silenciosa e suave. Essa operação mais silenciosa melhora o conforto ao dirigir e reduz a poluição sonora, tornando as viagens mais agradáveis. Quando se trata de desempenho, os motores movidos a água são comparáveis aos veículos elétricos, proporcionando aceleração rápida e torque instantâneo. Conduzir pode ser mais agradável e eficiente com essa resposta de potência instantânea. Além disso, os motoristas podem desfrutar de um excelente desempenho sem se sentir culpados pelo impacto ambiental, como acontece com as fontes de combustível tradicionais. Graças à energia pura gerada pelos motores movidos a água, as economias vão além da manutenção. À medida que a tecnologia amadurece e as economias de escala são alcançadas, espera-se que o custo inicial dos veículos com motor movido a água diminua. Combinado com possíveis incentivos governamentais e custos reduzidos de combustível, os consumidores podem considerar esses veículos financeiramente atraentes. Além dos veículos automotivos, as aplicações potenciais dos motores movidos a água são enormes. A Tesla está explorando o uso dessa tecnologia na aviação, onde a redução das emissões de carbono é crucial. Imagine aeronaves movidas a hidrogênio que oferecem os mesmos benefícios ambientais que os carros movidos a água, potencialmente transformando a indústria da aviação. Aplicações marítimas também estão no horizonte. Navios movidos a motores de água poderiam reduzir significativamente o impacto ambiental do transporte marítimo global, contribuindo para oceanos e ar mais limpos. Na indústria pesada, onde as demandas de energia são altas, os motores movidos a água poderiam fornecer uma alternativa sustentável, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e cortando as emissões. Agora gostaríamos de saber a sua opinião sobre o assunto. Você acha que esse motor movido a água tem futuro? Ou vai sumir com o tempo? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.